Vamos ouvir a palavra, meus irmãos. Você que está online com a gente, que você possa ser pego pela palavra de Deus e que Deus te alcance onde quer que você esteja. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, serão 18 versículos, mas eu espero que você não perca e não cochile na cadeira, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Vocês estão aí, não? Então vamos lá, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, verso 1. Vamos do 1 ao 18. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para quê? Expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro; André, o seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, o seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé, Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelote; Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Veja que a primeira instrução de Jesus começa com que palavra? Não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. Não vai viajar na maionese. Pregue isso aqui, ó. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem na casa dele até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam o quê? A poeira dos pés. Em verdade lhes digo, que no dia do juízo, haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Preste atenção, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes, e inocentes como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais, e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, como testemunho a eles e aos gentios. Feche os seus olhos, Senhor, fala conosco. Nós não estamos aqui por diversão, a gente precisa tanto te ouvir, Pai. Desmonta as nossas ideias, rega o meu coração com a tua palavra, limpa a minha mente, Senhor, renova as minhas forças, acende a chama na minha alma. Preciso me sentir amparado. O Senhor conhece minhas necessidades, coisas que nem sequer eu comentei com alguém, mas o Senhor sonda o meu coração. Então fala comigo, Senhor, fala comigo em nome de Jesus. Eu aprendi que nós sempre temos que estar preparados para tudo, porque exatamente aquilo pelo qual você não está preparado, é ali que o diabo vai tentar te destruir. Quando você diz, olha, eu aguento tudo, menos isso, é muito provável que você vai dizer como Jó disse, aquilo que eu mais temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. É por isso que nós não podemos ter caixas pretas, não podemos ter áreas da nossa vida intocáveis pela presença de Deus, coisas que nós jogamos para baixo do tapete, porque para cada pressão que você enfrenta, para cada estresse que você enfrenta, você tem que ter uma resposta.
Não pode ter nada na sua vida que, se você passar, você diz, acabou. Jesus está chamando 12 homens para algo incrível. Algo que eles nunca imaginaram viver. Jesus os chamou, eles largaram tudo, largaram suas famílias, suas profissões, largaram sua rotina para seguir um homem sem eira e nem beira, filho do Zé, o carpinteiro, que com 30 anos começa o seu ministério propagando, instalar um novo reino. Eles largam tudo e vão seguir Jesus. E aí Jesus começa a dar instruções para eles, sobre como eles deveriam iniciar essa chamada. E o que é mais interessante é que, diferente da gente, Jesus não faz média. Jesus não enfeita o pavão. Jesus não fica dizendo, ó, vai ser incrível, vai ser o máximo, vai ser demais. Porque quando nós queremos convencer as pessoas a fazerem algo novo, a gente começa a empolgar as pessoas. A gente começa a mostrar para elas as vantagens. E Jesus não está preocupado em animar ninguém. Jesus não está preocupado em criar ali um bando de pessoas empolgadas, porque empolgação vaza. Ânimo vaza. Alegria vaza. Jesus está mais preocupado em dizer para eles, olha, vocês não podem fazer algumas coisas. Tanto que a primeira instrução de Jesus não é, parabéns, vocês vão arrebentar, vocês vão viver uma vida maravilhosa, olha, eu já vi o futuro de vocês lá na frente, vocês vão ser falados 2000 anos depois lá na Lírio. Não, Jesus não está querendo gerar neles uma expectativa de vitória, mas Jesus está querendo contê-los. Ele está dizendo, olha, por mais que vocês estejam comigo, se vocês quiserem fazer tudo o que vier à cabeça, se vocês desejarem comer toda a comida que se coloca no prato, se vocês desejarem conversar com qualquer pessoa que apareça na frente de vocês, vocês vão se perder no seu bom trabalho. Jesus começa as instruções colocando limites. Limites. Porque uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo ministério, uma nova história, uma nova empresa, uma nova experiência, não é possível viver sem eu me reorganizar. Eu não posso levar uma mentalidade velha para um momento novo. Eu não posso viver uma ordem nova com Deus debaixo de uma ordem velha. Eu não posso. Então Jesus está dizendo, olha, vocês não são crianças, vocês são homens. Vocês já viveram coisas incríveis. Vocês já trabalharam, vocês já lidaram com decepções, e eu preciso frear vocês, porque existem alguns desejos antigos da vida de vocês, que se reinarem agora, nesse momento, vão atrapalhar tudo, porque ninguém chega vazio diante de Deus. Eu tenho marcas, eu tenho lembranças, eu tenho temperamento, eu tenho ideias, eu tenho opinião, e se eu não me reorganizar, eu não vou viver o novo. E é isso que Jesus está dizendo. Você já orou e pediu a Deus para Ele te reorganizar? Senhor, me reorganiza. Senhor, por favor, está tudo uma bagunça aqui dentro. Estou mais perdido que tudo, não sei o que fazer. Jesus está mais preocupado em reorganizar os apóstolos do que em ficar inflando o ego deles. Algumas vezes a gente pede para Deus fazer milagres, mas nossa vida está uma bagunça. Nós pedimos para Deus restaurar o nosso casamento, mas eu ainda estou vivendo casado como homem solteiro. E aí Deus diz, como que eu vou restaurar seu casamento, se você casado vive como homem solteiro? Algumas vezes nós pedimos para Deus, queremos ganhar mais, mas somos péssimos profissionais. Estamos ocupando cadeiras de gerência, supervisão, mas trabalhando como estagiário. A verdade é que eu não posso entrar numa estação nova com uma mentalidade velha. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Se você quer crescer, você precisa se reorganizar. Então ele olha para 12 homens e diz, vocês vão ter autoridade para curar enfermos, vocês vão ter autoridade para expulsar demônios, vocês vão ter autoridade para abençoar casas, mas eu tenho algumas orientações para vocês. A primeira delas é,
vocês não podem pregar por gentios. Pregar é uma coisa boa, não é? Sim ou não? Pregar é uma coisa maravilhosa, mas Jesus disse, nesse momento, vocês não podem pregar por gentios. Você já discutiu com pessoas que não querem entender o que você está falando? Sim ou não? Ontem eu coloquei um vídeo na internet, falando absolutamente sobre a capacidade de você, em algum momento, parar de orar por alguém que saiu da sua vida e já está casado com outro, já está namorando com outro, porque há pessoas que vivem uma vida inteira esperando alguém que já disse claramente que não quer voltar. Eu entendo que algumas pessoas estão tão apegadas aos homens que não querem aceitar que perderam uma pessoa. Então as pessoas ficam bravas. Mas na Bíblia não existe nenhum versículo que Deus arrasta uma pessoa à força porque você está orando para ela voltar para casa. Ah, mas e Saulo? Saulo foi criado uma oportunidade, mas Saulo decidiu seguir a Cristo. E Jonas? Jonas, Deus mandou o peixe, mas dentro do ventre do peixe, Jonas orou e se arrependeu. Deus não obriga ninguém a nada. O problema é que a maioria das pessoas, elas querem uma vida nova sem se organizar, sem se reorganizar. Então Jesus está dizendo, vocês não podem pregar por gentios, porque os gentios, eles são pessoas difíceis de lidar, eles são pessoas que não estão preparadas e vocês não estão preparados. Eu quero dizer para você, que nessa fase da sua vida, tem conversas que você não está preparado para ter. Tem pessoas que você ainda não está pronto para conversar com elas. Um dos grandes erros do novo convertido é que porque ele acha que vem à igreja e ele começou a decorar 4 ou 5 versículos, que ele pode entrar no ônibus e pregar, que ele pode ir no presídio e pregar, que ele pode ir na Praça da Sé e pregar, e daqui a pouco ele está totalmente desidratado, cansado e sem rumo. Deus está dizendo, eu chamei vocês, mas nesse momento vocês não podem pregar por gentios. Depois que veio a descida do Espírito Santo, aí eles pregam, mas nesse momento não. E eu me pergunto, você já perguntou para Deus se você tem que fazer o que está disposto a fazer? Você já perguntou para Deus se é para conversar com as pessoas que você está conversando? Você já perguntou para Deus se é para você assumir algumas cargas que você está assumindo? Ele diz, vocês não podem se dirigir aos gentios e nenhuma cidade dos samaritanos, vocês só vão pregar em Jerusalém. Jesus está dizendo, eu quero vocês focados em Jerusalém. Ah, mas é bonito, mas eu não quero. Nossa, mas que custa eu pregar para o samaritano? Tadinho deles. Uma hora você vai conseguir, mas nesse momento não. Será que nós estamos preparados para limites? Será que a nossa vida não está uma bagunça? Porque nós topamos tudo. A gente quer fazer tudo em todos os lugares. E quem é bom em tudo não é bom em nada. Jesus está dizendo, é maravilhoso vocês quererem pregar para os gentios e para os samaritanos, mas nesse momento da sua vida, eu quero vocês aqui em Jerusalém. Eu preciso reorganizar vocês, eu preciso preparar vocês para um novo nível, eu preciso trazer sobre vocês uma nova estrutura, porque vocês são uma bagunça. O que eu preciso então fazer para viver o novo, para ter novas experiências? Eu preciso ouvir e entender quais são os limites desse momento da minha vida. E essa talvez seja a razão de muitos aqui dormirem mal. Talvez seja essa a razão de chorar demais, ou reclamar demais, ou ser extremamente instável. Uma semana parece doido. Uma semana está feliz, na outra semana quer morrer, uma semana fala bem de todo mundo, outra semana xinga todo mundo, uma semana ama a Deus, fala em línguas, outra semana está emburrado com uma tromba desse tamanho sentado no banco. Por quê? Porque não sabe o que faz, não sabe quem é, e não tem humildade para ouvir a voz de Deus. Se você quer ser tudo, você não vai ser nada. Se você acha que pode tudo nessa estação da sua vida, você está enganado, porque o adversário da sua alma, ele não descansa até o ponto de sangrar você com uma hemorragia espiritual tão poderosa. E não subestime o ataque do diabo. Ele pode simplesmente apagar sua vontade de orar, apagar sua vontade de servir a Deus, tão grave que você pode entrar dentro de uma igreja como essa e se sentir um peixe fora d'água. Como eu já ouvi muitas pessoas me procurarem dizer, nossa pastor, eu me sinto estranho na igreja, eu cresci aqui, congreguei aqui, fiz minha família aqui, mas eu me sinto totalmente deslocado, eu não consigo orar, eu não consigo cantar, eu não ouço a palavra, eu não consigo entender. Por quê? Porque você só consegue viver quando você foca. Foco, é isso que Jesus está dizendo para eles. O diabo vai vir com tudo, porque vocês são pescadores, publicanos. Eu não escolhi vocês por currículo, eu escolhi vocês por coração.
o diabo sabe o podre de vocês, o diabo conhece o passado de vocês, o diabo sabe o temperamento de vocês. Então nesse momento da vida de vocês, vocês têm que ter foco. Foco. A mensagem que eu estou pregando aqui hoje tem um esboço. Por que ela tem um esboço? Para eu não ficar viajando na maionese aqui. Eu tenho que ter um foco quando eu prego. Eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter um objetivo. Ninguém ouve alguém que não tem foco. Um pai que não tem foco não cria seus filhos direito. Uma mãe que não tem foco não cuida de sua casa e de sua família direito. Um pastor que não tem foco, ele vai fazer as vontades de todo mundo e ficar apagando incêndios desnecessários o tempo todo. Um profissional que não tem foco não consegue terminar sua rotina e depois fica dizendo que é azarado, que não tem vida. Não existe relevância onde não há foco. Ninguém ouve quem não foca. Ninguém respeita quem não foca. Ninguém observa. Quem não foca fala tudo sem propriedade. Quem não foca vive de palavras soltas. Nem ele mesmo leva a sério. É como ir no mercado com um pedaço de papel na mão, anotando alguns alimentos diversos, mas sem nenhum tipo de organização na lista. E aí você corre na fileira de produto de limpeza, depois corre onde tem fruta, depois corre lá onde tem massa, e depois corre, ao invés de passar corredor a corredor e dizer eu vou ter um foco, eu escrevo tudo de forma aleatória. Escute, se você não se organizar nessa etapa da sua vida, você vai perder tudo que poderia receber. Essa é a preocupação de Jesus. Vocês não podem pregar para os gentios, vocês não podem pregar para os samaritanos. Não, não. E eu me pergunto hoje, qual é o meu foco? Jesus está preocupado em nos dar um foco. Olha, tudo que eu estou dando a vocês, eu vou limitar o território. Vocês vão aprender. E ele vai dizer ainda, ó, vocês não precisam levar nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos, nem saco de viagem, nem túnica. Eu não quero vocês preocupados se vão esquecer a carteira, se vão esquecer o celular. Imagine no meio da missão, alguém esqueceu a carteira na última casa, e o camarada tem que parar de pregar o evangelho para ir buscar a carteira, e não achados e perdidos. Jesus disse, vocês não precisam levar nada, vocês só precisam seguir as minhas instruções. Eu não quero vocês distraídos. Irmão, se você não tem foco, você não vive, você não cria seus filhos. A pessoa que é extremamente cheia de tempo, quando ela encontra uma pessoa focada, ela fica com raiva dela. Normalmente as pessoas que têm foco são pessoas mal compreendidas. Porque bom é aquele que está pronto para tudo a todo tempo. Bom é o disponível. Bom é aquele que a hora que você ligar ele atende. Bom é aquele que tem tempo livre. Agora quando você começa a ter foco e ter organização, e você, para ter foco e organização, você começa a ser seletivo, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, ele é enjoado, ele é ruim, nossa, eu convido ele para tudo, ele não pode, nossa, eu sempre saímos para ir para tal lugar, para ir para o shopping, para tal lugar, agora ele não pode. Normalmente as pessoas, elas olham para o nosso foco e elas acham que isso é ruim, mas escute o que eu vou ministrar aqui. Sem foco você vai terminar sozinho e vazio. Sem foco você vai terminar sozinho e vazio. E pior do que não ter foco é ter o foco errado. Eu amo vocês, eu amo estar aqui, mas eu não posso vir aqui por causa de vocês. Eu amo pregar o evangelho, mas eu não posso fazer dessa plataforma a minha carreira. Eu não posso dizer para você que a minha vida é pregar a palavra, não é. Eu preciso ter um foco. Se a sua vida está bagunçada hoje, você tem que ter um foco. Porque se você não tiver um foco, ou tiver o foco errado, você vai lutar a luta errada. Você vai se enroscar com coisas erradas, você vai colocar esforço correto em lugar errado.
Você vai passar uma semana inteira exausto, como alguém que arrancou uma árvore uma árvore cheia de raízes de um buraco, e vai olhar para si mesmo e dizer: eu não cheguei a lugar nenhum. Nós temos que ter foco para plantar algo na vida dos nossos filhos, foco para superar o nosso passado, foco para olhar para o espelho e dizer: eu cresci, eu desenvolvi, foco para atacar os demônios que estão perturbando a nossa mente, foco para conhecer as nossas fraquezas, foco para saber as manias que eu tenho, que algumas vezes eu normalizei e me deixam longe da vontade de Deus, foco para entender que é muito bom aquilo que meu pai e minha mãe deixaram para mim, mas eu preciso deixar um legado para os meus filhos, então eu vou ter foco, eu não vou me perder, foco nas minhas finanças, para entender que eu preciso não só ter sonho de comprar uma casa, de comprar um carro, de fazer um legado, mas eu preciso viver uma vida focada para alcançar aquilo que eu desejo. Eu preciso ter foco na minha vida espiritual. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ser usado por Deus, mas eu não tenho tempo para buscar o meu aperfeiçoamento, porque eu não tenho foco, porque ao mesmo tempo que eu busco a Deus, eu falo palavrão, ao mesmo tempo que eu ouço a palavra de Deus, eu ouço pessoas que desanimam a minha fé, ao mesmo tempo que eu venho à igreja e quero ser uma bênção, eu sento à roda de escarnecedores, eu ouço o conselho dos ímpios, eu me detenho no caminho dos pecadores, eu topo tudo, qualquer mensagem que chega, eu caio, eu me irrito com tudo, eu não sei frear os meus impulsos, alguma coisa me desagrada, eu não tenho foco, porque aquele que tem foco diz: mostrar descontentamento nessa estação da minha vida, vai trazer uma atenção que eu não devo, vai me fazer falar de um assunto que eu não devo, mas não, eu arrumo uma tromba de elefante, e faço bico, e faço greve, porque eu preciso o tempo todo, que tudo na minha vida funcione. Escute, a Bíblia nunca prometeu para você que tudo vai funcionar, Ele sempre prometeu que estaria com você. Ele disse: olha, ainda que você ande no vale de sombras e morte, vale de sombras e morte é o pior lugar para estar, vale de sombras e morte é o pior lugar para estar, mas se eu lembrar que Deus está comigo, eu não vou ser alguém que vai ficar discutindo com chacais, com leões, com ursos, com lobos. Eu passo pelos vales da sombra da morte, dando glória a Deus, porque seja no alto da montanha, no mais profundo vale, o Senhor está comigo. Nessa estação da sua vida, você precisa ter foco. Ao invés de nós plantarmos em Deus, ao invés de construirmos uma vida no altar, nós estamos preocupados com a opinião dos outros. Escute aqui, você não é obrigado a se responsabilizar pelo que as pessoas entendem do que você fala. Você não é obrigado a se responsabilizar pelo que as pessoas sentem do que você faz. Você é obrigado a se responsabilizar pelo que você faz. Se eu, diante de Deus, tenho a consciência que aquilo que eu fiz é puro, é honesto e tem boa intenção, não é problema meu se aqueles que veem o que eu faço falam que aquilo que eu fiz foi com má fé, que aquilo que eu fiz foi com motivação errada. Cada um vai prestar conta a Deus do que fala e do que diz e do que pensa. O problema é que hoje existe um grande número de pessoas que vive para administrar a opinião dos outros a seu respeito. Você acorda querendo provar para aquele camarada que te odeia que ele não precisa te odiar. Você acorda querendo fazer as pazes com o inimigo. E tem pessoas que você pode estar pintado de ouro e elas nunca vão olhar para você com respeito. Você pode fazer toda a boa ação, você nunca vai valer nada para ela. Ela pode dizer: você é ruim, você não me dá carona. Aí você vai dar carona, ela vai dizer: tá bom, ele me deu carona, mas ele não ligou o ar-condicionado, aquele mão de vaca. Aí você vai ligar o ar-condicionado e vai dizer: tá vendo, ele me deu carona, ligou o ar-condicionado, mas não quis ligar o rádio para me entreter. Aí você liga o rádio, aí vai dizer: ele me deu carona, ele ligou o ar-condicionado, ele ligou o rádio, mas ele passou com tudo na lombada de propósito para eu bater a cabeça no teto. A verdade é que você vai passar a vida inteira atendendo cada capricho dessa pessoa e nunca vai ser suficiente. E é por isso que você tem que entender, algumas vezes o diabo planta alguém do seu lado só para consumir aquilo que você deveria entregar para Deus, só para toda energia que deveria ser para você rasgar o coração no culto e derretar no chão e dizer: Pai, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu sustento. Aí você chega na igreja com a língua para fora, com uma cara de tonto, totalmente injustiçado, pedindo apoio das pessoas. Alguém me socorre, eu estou quase desmaiando. Por quê? Porque entregou tudo para homem, quando deveria entregar para Deus. Você tem que ter foco, 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 foco. Você precisa de foco. Foco. Sem resenha, sem
esticar o chiclete. Jesus disse: se você entrar numa casa e essa casa te receber, abençoa essa casa. O pessoal foi legal com você, te deram um café, receberam você bem, levanta a mão e abençoa. Se eles não receberem a bênção, essa bênção vai voltar para vocês. Porém, se vocês entrarem numa casa e essas pessoas não te receberem, não saudarem vocês, não quero vocês conversando com outras pessoas sobre aquela casa. Se a Maria não te tratou bem, eu não quero você falando da Maria para Joana. Se você foi a um lugar e a pessoa mostrou a língua para você, e a pessoa, sei lá, falou mal de você, eu não quero você de resenha pelos cantos, falando para os outros o que as pessoas estão falando de você. Sacuda a poeira, jogue no chão a poeira dos pés e segue a vida. O problema é que nós ficamos esticando o chiclete. O problema é que nós prolongamos história. E eu fico com muita dó de quem prolonga a história. Há uma igreja que fazia parte da nossa igreja. Decidiram romper com a gente. Já fazem 7 anos. Se você perguntar para eles, tudo que aconteceu na vida deles é culpa minha. Eles estão há 7 anos na mesma. E eles estão na mesma porque eles acham que eu sou o culpado por tudo que aconteceu com eles. Eles não conseguiram construir nada nesse período. E a ladainha continua. Porque ao invés de focar naquilo que Deus tem para eles, eles escolheram ser uma vítima. E o tempo passa. E nada acontece e nada vai acontecer. Porque você não pode andar em frente olhando para trás. Se você olhar para frente olhando para trás, você tropeça e cai. Quanto de poeira tem no seu pé hoje? Quão empoeiradas estão suas calças? Quão empoeirada está a sua vida? Quão sujo você está? Será que se nós sacudíssemos a calça hoje, será que nós espirraríamos de tanta poeira? Porque ao invés de tentarmos corrigir nossa vida, a gente fica tentando falar da vida dos outros. Porque ao invés de buscar a Deus, eu fico tentando amar alguém que já olhou na minha cara e falou assim: ó, eu não te quero. A gente tinha que ter um pouquinho de dignidade, não é? Eu não sou narcisista e eu não prego o ego de ninguém. Mas eu acho que existe uma diferença entre ser bom e ser bobo. A pessoa olha na minha cara e diz assim: eu não te quero. Aí eu digo assim: ela está possuída pelo diabo. Não é ela que está falando, é o diabo. Tome vergonha, irmão. O diabo só atua onde a pessoa dá legalidade. A gente prefere acreditar que a pessoa é um príncipe encantado e está possuído pelo diabo, do que entender que é um safado sem vergonha que não te quer. Se você não entender que nesse momento da sua vida você precisa de foco, você vai sucumbir. É dizer: eu não falo mais disso. E eu não quero saber mais disso. Qualquer pessoa que falar sobre isso comigo, eu não me importo. Foco. Foco. Qual é o seu foco agora? Me encher do Espírito Santo. Qual é o seu foco agora? Conhecer a palavra. Eu abro a Bíblia, não sei achar. Não sei achar. O pastor quer ler em Abacuque, eu não sei onde está. Foca em ler a Bíblia. Vai fazer a devocional. Foca em crescer. Vai fazer um curso. Vai estudar. Vai orar. Vai falar em línguas. Vai servir na igreja. Vai pegar uma vassoura, um rodo. Vai nos ajudar a ampliar a igreja. Vai fazer o Lírio Play. Não importa o que você está passando. Sacuda a poeira. Eu não quero mais falar disso. Chega. Chega. Eu não vou focar naquilo que eu não posso consertar. Tem coisas que eu não posso consertar, meu. Não dá. Tem coisas que só Deus pode fazer. E se só Deus pode fazer, eu ponho na mão dele e vou viver minha vida. Eu não vou ficar sofrendo por coisas que eu não posso. Isso é tortura. Eu não posso converter o coração do homem. Eu não posso fazer o inimigo virar amigo. Eu não posso em todo tempo resolver todo o problema de todo mundo. Eu sinto muito se alguém não quer falar comigo porque queria um pouco mais de atenção. Eu tenho que ter foco. E tem pessoas que são como sanguessugas.
Se você deixar, ela quer você 24 horas. Ela quer você o tempo todo. Ela fala com você de manhã até a noite. E ainda fica brava quando você não responde rápido. E ainda fica brava quando você não dá atenção. E ainda fica brava e você deixa. Você não abençoa as pessoas quando entrega a elas esmola de atenção. Você abençoa as pessoas quando você cumpre o propósito que Deus te chamou. Você abençoa pessoas quando você cresce espiritualmente, quando você cresce na palavra. E aí aqueles que estão ao seu lado não vão ver as suas falhas, não vão ver os seus limites, mas vão ver a glória de Deus sobre você. Eu quero dizer que você não tem a mínima noção do quanto você é forte quando está focado. Quando o seu espírito se concentra em algo, você é forte. E Deus manda eu dizer para alguns aqui que estão cansados: você pode fazer. Se você hoje tiver um compromisso de focar naquilo que importa, de parar de encher sua cabeça com várias coisas e deitar na cama como um coitado dizendo: eu não vou dar conta porque é muita coisa para fazer. Quantas coisas estão hoje tentando matar seu destino, matar seu propósito. Sem foco você vai perder a forma, sem foco você perde a velocidade. Fora de foco só existem sombras. Não é à toa que Jesus diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você diz para mim: pastor, mas me caluniam. Você quer ouvir? Mateus 9:34. O que os fariseus diziam sobre Jesus? Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Estão olhando para Jesus dizendo assim: ó, o espírito que faz ele expulsar demônio é demônio. Pergunto para você: quantas noites você acha que Jesus deixou de dormir? Quantas reuniões Jesus fez sobre isso? Com quantas pessoas ele foi falar sobre isso? Ele apenas cita o que os homens falavam dele. Você não prova quem é falando, você prova quem é fazendo. A Bíblia diz que a árvore é reconhecida pelo fruto. É o fruto. É o fruto que potencializa você. Então foque. 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 Eu vou para Jerusalém. Eu vou me levantar. Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu vou fazer como Paulo em Filipenses 4:12. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou deixar o meu ego roubar o meu foco. Eu não vou deixar as pessoas roubarem o meu foco. Eu não vou deixar as pessoas me distraírem. Eu não preciso de mais dinheiro. Eu não preciso ser mais atraente. Eu não preciso ser mais inteligente. Nesta estação da minha vida, eu preciso de foco. Deus está mandando dizer para alguns aqui: você só precisa de foco. Você só precisa pedir a Deus que Ele derrame sobre você uma unção, onde você vai se permanecer firme naquilo que Ele colocou na sua mão, sem se distrair, concentrado. Não importa a velocidade, apenas esteja concentrado. Deus quer ver você orando mais, Deus quer ver você focado mais, Deus quer ver você santificando mais, Deus quer ver você descendo na presença dEle. E aí você diz: mas pastor, eu sou tão cobrado. Deixe que cobrem, porque o teu sustento vem de Deus, a sua vida vem de Deus. Assim como um mordomo que confia, é confiado da casa, Deus confiou coisas a você, e Ele quer que você foque. Não importa o quanto você esteja passando, foque nele, observe Ele. Quanto estresse hoje poderia ser eliminado se você focasse? Algumas vezes a gente não consegue nem orar. Estamos tão perturbados. A gente começa a oração e daqui a pouco os nossos pensamentos começam a pensar em coisas aleatórias e já paramos de orar. Você precisa de foco, meu irmão. Vão te chamar de ruim. Vão te chamar de exibido. Vão dizer que você mudou. E aí você vai dizer: realmente eu mudei. Eu aprendi a priorizar o que é importante.
Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!